Oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje a gente vai finalmente falar das melhores e piores leituras de 2023. O lado bom disso é que realmente não foram muitas leituras ruins, e com leituras ruins eu coloquei algumas que foram notas baixíssimas mesmo, e acho que uma ou duas que foi mais uma decepção, assim como hype. E em melhores leituras eu coloquei a maior parte de leituras que eu favoritei, mas também tem algumas menções de livros que eu não favoritei, mas que eu senti que marcaram muito meu ano e quis falar sobre. Vamos começar com os ruins, porque foram 5. Então até que não foi tão ruim assim, eu li 68 livros em 2023, então 5 é bem ok. O primeiro, gente, eu coloquei É Assim Que Acaba. É um desses livros que eu não odiei, eu dei 3 estrelas, mas foi uma incrível decepção, porque todo mundo fala muito dessa autora, e todos os livros dela que eu li, eu não gostei. Eu só gostei de Verity, porque ainda é um livro diferente do que ela escreve, né? Mas aqui descreve, então, um relacionamento abusivo, e eu senti que toda a vibe do livro foi meio esquisita. Eu não gostei, eu sei que tem muita gente que ama, mas deixando claro aqui já no começo do vídeo que aqui são os melhores e piores na minha opinião, que eu achei, com a minha bagagem de leitura e de experiências de vida. Você pode amar o livro e tudo bem, não tô falando que quem ama esses livros que eu não gostei é idiota, sabe? Mas eu não gostei, eu senti que a autora tratou esse negócio do abuso e da violência e relacionamento tóxico no geral, como se fosse uma coisa que a pessoa tem que resolver sozinha. Então ela não põe em nenhum momento ali ajuda de pessoas externas, até põe assim, mas sabe, não com esse ênfase, meio que a personagem meio que tem que resolver tudo sozinha, não põe em evidência terapia, então dá a impressão, ainda mais como tudo se resolve, de que é isso, o relacionamento abusivo realmente é uma coisa que tem que se manter segredo e resolver sozinha e que sempre vai dar certo desse jeito, e não é bem assim. Então senti que faltou pelo menos uma notinha de rodapé ali, alguma coisa, sabe? Não achei que foi uma boa descrição, vamos dizer assim. Também não gostei do final, pra dizer a verdade, e não me importei muito com o casal bom, assim, vamos dizer. Enfim, não me afetou tanto quanto eu queria, por um lado bom mesmo, diante da hype que esse livro tem. Eu esperava, né, ficar apaixonada, então por isso ele tá aqui nas minhas decepções. Agora um livro que foi realmente ruim foi Nona Configuração, do William Peter Blatty. Por sinal, gente, eu não tô mostrando os livros aqui, porque alguns eu li no Kindle, outros eu já me desfiz, e outros estão totalmente espalhados por aqui, então eu prefiro botar a capinha, mas eu tenho. Nona Configuração é um que eu guardei ainda, mas vou me desfazer. É um livro do mesmo autor de O Exorcista, que por sinal eu reli Exorcista esse ano e também refavoritei, não coloquei aqui na lista porque é uma releitura, mas eu amo aquele livro, então tinha muita expectativa pra esse, e foi assim, horrível. Talvez eu não tenha entendido o livro, talvez, mas assim, vai contar a história de meio que um hospício feito em um castelo medieval, sei lá, uma área isolada, onde tem vários soldados e pessoas que trabalham em exército, em posições de policiais e etc, e que alegam estar sofrendo traumas e acabam meio que sendo afastados do trabalho e vivendo nesse local. E aí eles enviam um psicólogo, psiquiatra, não me lembro direito mais, para analisar se essas pessoas realmente estão doentes ou se elas estão fingindo para sair do serviço, né, para desertar. Aí a gente vai acompanhar essa história. E assim, gente, o final do livro tem umas reviravoltas ali que você fica, entendi e tal, mas o livro inteiro é conversa de doido. Então, tipo assim, é o psicólogo falando com uma pessoa que não tá falando nada com nada, e o psicólogo tenta entrar na onda dessa pessoa que não tá falando nada com nada, e aí ficam duas pessoas que não estão falando nada, indo a lugar nenhum, acrescentando nada na história. Então, pro final do livro, eu já cheguei até a fazer uma leitura dinâmica, porque eu já não aguentava mais. Isso porque é um livro curto. Ele tem, acho que, sei lá, 100 páginas, ele é muito curto e foi, assim, enorme, sabe? Nesse sentido, eu não aguentava mais ler aquele livro. E eu terminei ele com 1 estrela. Então foi, assim, acho que a maior decepção do meu ano, porque foi muito, muito ruim. Talvez seja uma, nossa, super análise que o autor fez nesse livro, mas pra mim não rolou. Depois veio a outra pior decepção pra mim do ano, que assim, entre ele e Nona Configuração muda meia estrela, eu tenho meia estrela a mais, que é o The Never King, da Nikki St. Crow. Entrei no mundo de romances esse ano, então tava procurando vários, e eu vi algumas pessoas falando sobre esse, que é uma releitura de Peter Pan. E Peter Pan é minha história favorita, sabe? De infância e tal, tem várias edições do livro, porque eu amo essa história, já li, reli 300 vezes. E aí eu pensei, por que não, né? Vamos dar uma chance aí pra uma releitura. Eu tenho um pouco de medo de ler releituras de histórias infantis que são um pouco mais adultas, porque eu tenho medo de sentir aquela coisa estranha de esse personagem é uma criança, sabe? Então tentei desligar essa chavinha na minha cabeça e por isso, ok,
Só que assim, distorceram totalmente a Terra do Nunca, beleza, mas o problema pra mim foi a história mesmo. É uma história onde a Terra do Nunca perdeu sua magia, e o Peter Pan, então, ele meio que sequestra todas as mulheres da família Darling, quando elas completam 18 anos, leva elas pra Terra do Nunca pra tentar encontrar essa coisa que foi roubada dele por uma das Darlings, que eles não conseguem lembrar ou saber quem é, e que por conta disso a Terra do Nunca tá perdendo a magia, os meninos perdidos estão morrendo, coisas do tipo. A família Darling sendo a primeira original, né, o Wendy Darling, então a gente tá acompanhando a Winnie, se eu não me engano. E ela é uma menina que tá pra completar 18 anos, ela tem problemas com bebida alcoólica, ela tem uma vida sexual muito ativa, mas sem nenhum sentimento ou relacionamento envolvido. E a mãe dela é uma pessoa que sofreu muito, ela é assim meio mentalmente instável, porque quando ela fez 18 anos, o Peter Pan levou ela pra Terra do Nunca e ela voltou totalmente quebrada, desestabilizada e traumatizada. Então ela fica o tempo todo falando sobre como elas têm que se mudar de lugar pra lugar para o Peter Pan não encontrar elas, e como a Winnie não pode deixar que ele leve ela com 18 anos, ela não consegue manter um emprego, elas vivem uma situação bem precária. Mas não tem jeito, né? Quando o Peter Pan chega, leva a Winnie mesmo pra Terra do Nunca. Só que assim, gente, é o que eu falei, esse livro é, sei lá, só cenas de sexo mesmo, a história não se desenvolve, a personagem não tem sal, não tem característica, não tem personalidade, ela tá lá realmente só pra servir como um objeto sexual, basicamente. E não é tipo assim, ela está sendo abusada, ela está sendo muito maltratada fisicamente e mentalmente principalmente, mas ela quer dar pra todos os meninos que estão ali. Então a história é basicamente isso. E não desenvolve a parte importante, que é a parte que eu tava interessada também. Eu gosto do hot, eu gosto do romance, mas eu queria saber a história. Sabe, o que foi roubado? Por que foi roubado? O que tá acontecendo? Cadê a Sininho? Coisas do tipo. E não foi assim. No final do livro, as coisas se resolvem em 2 páginas. Milagrosamente, a personagem se lembra de coisas que ela não deveria lembrar, mas ela lembra, resolve o mistério em 2 páginas, resolveu. E eu fiquei o livro inteiro lendo isso, sabe? Sobre a personagem sendo um grande nada na história. Então, assim, foi muito, muito, muito ruim pra mim. Odiei essa história. E não acho que seja porque, mas é porque é um dark romance. Porque eu já li outros que também tem assuntos e cenas muito pesadas, mas que desenvolve a história. E essa série tem 5 livros. Então, assim, né? Enfim. Próximo livro conta também como decepção, que é A Chave de Bronze, da Cassandra Clare, com a Holly Black, parte da série Magisterium, que é uma série um pouco mais jovem das 2 autoras, estilo Harry Potter, Percy Jackson. E o primeiro livro pra mim foi muito legal, ele é um livro mais voltado pra coisas de magia mesmo. Teve um plot interessante, teve plot twists legais, passei pro segundo livro. O personagem principal já tava me estressando um pouco, eu não gostei muito dele no primeiro livro. No segundo, eu tava tipo, meu Deus, sabe? Tá, mas vambora. E eles são personagens bem pré-adolescentes. No terceiro livro ele ficou totalmente insuportável e pra mim não valia mais a pena continuar lendo o livro, tendo em vista que ele é o personagem principal. Inclusive, houve uma morte nesse terceiro livro que fez eu desistir totalmente do livro, porque é tipo assim, sabe? Parece que as pessoas interessantes do livro estavam todas indo embora ou morrendo e eu estava sendo obrigada a ler sobre essa pessoa que eu queria que morresse. Que, por sinal, é o personagem principal. Então eu já tava muito de saco cheio e acabei desistindo desse livro. E dos outros, eu li na verdade até o final, dei 2 estrelas e meia, porque ainda assim, os plots no final são muito interessantes, as reviravoltas são legais, mas não vale a pena, sabe? Porque eu ficava de saco cheio, eu literalmente revirava os olhos lendo os livros e queria muito que alguma coisa ruim acontecesse com o personagem principal, então pra mim parou de fazer sentido eu ler essa série, sendo que se o personagem principal for morrer vai ser no último livro, né? Então pra mim não valia mais a pena e eu acabei abandonando. E o último livro que eu coloquei aqui como uma decepção foi o Stoneheart, da K.T. Roberts. Ela é a autora de Neon Gods, que eu gostei muito, a história de Hades e Persephone, com o Hot também. Eu amei aquele livro. Não tá citado aqui em nenhum dos outros lugares, mas tipo, eu gostei muito quando eu li. E aí esse aqui é uma novela, seria um 1.5, sei lá, entre a Medusa e alguma mulher que eu não lembro. Calliope? Não me lembro. Mas, assim, não gostei do estilo que foi narrado. Também demonstrou um relacionamento meio esquisito, uma personagem estilo The Never King, sabe? Que as pessoas estão lá massacrando, pisando nela e ela está, meu Deus, estou apaixonada. E é um conto, mas eu senti que talvez não funcionou muito bem como um conto, porque começa de um modo muito bruto, com muitos problemas que a autora traz para resolver, e aí
num conto não funciona essa dinâmica de trazer tantas problemáticas, porque ela teve que resolver, tipo, em uma página assim, magicamente. Então não gostei também desse, e foi até um motivo de eu não ter continuado a série ainda. Eu gostaria. O próximo livro é sobre Eros e alguém. Psique, eu acho. Não tenho certeza. Mas até dá pra sair no Brasil, ou já saiu, não me lembro. Mas não continuei porque esse aqui foi muito ruim, o primeiro foi muito bom, então eu fiquei, ai, não sei. E agora vamos para os livros bons. Então, o primeiro favoritado do ano foi o Rouxinol, da Christine Hanna, que é uma história de Segunda Guerra Mundial, vista pelo ponto de vista de duas irmãs. Uma que está cuidando da casa e da filha em, acho que é Paris, tá vendo do ponto de vista francês, mas não lembro exatamente onde. Enquanto o marido dela foi convocado para a guerra, então ela tá seguindo todas as regras dos alemães, seguindo tudo à risca, ela chega até mesmo a abrigar um soldado na casa dela, porque ela quer a segurança da filha e o retorno do marido. Já a irmã dela é totalmente rebelde, ela não aceita esse comportamento da irmã, e ela quer lutar, ela quer ajudar as pessoas e ir contra os alemães, mesmo que isso signifique a ruína da própria família e colocar tirar de segurança, na verdade, colocar em risco a vida da sobrinha e da própria irmã. Então é uma história muito, muito bonita. Eu chorei bastante no final. Foi meu primeiro contato com a Christine Hanna. Quero ler outros livros dela, tenho aqui inclusive o Quatro Ventos, mas tô segurando porque eu sinto que todos os livros dela devem ser nesse estilo muito tocantes e de fazer chorar. Então eu quero estar no mood, sabe? No mood de agora quero chorar. Mas esse livro foi muito, muito tocante mesmo, e a escrita dela é muito gostosa e muito bonita, então valeu aqui o pódio. Aí uma das menções honrosas, então, livros que... por sinal, não coloquei em nenhuma ordem, tá, gente? A ordem aqui é a ordem de quando eu li mesmo, não de mais favorito, menos favorito, porque isso eu não sei, talvez no final eu diga. Mas Ariadne, eu finalizei ele, se eu não me engano, com 4 estrelas, e eu gostei muito da Jennifer Saint. Eu gostei muito dessa história, eu acho que eu fiz um log de leitura ou algo do tipo aqui. Vai contar a história da Ariadne, que é a irmã do Minotauro, e como ela conheceu Teseu, como ela foi exilada para uma ilha e aí posteriormente conheceu o Dionísio. É uma história muito bonita, eu demorei muito tempo para ler esse livro porque eu achei que ia ser uma história mais fofinha. Não sei por que eu achei, a história de deuses gregos nunca é, mas ficou muito pesada e aí eu tive que parar um tempo e quando eu voltei engoli o livro. É muito legal ver a história, muito forte, e ver o relacionamento dela com Dionísio, que eu não sabia, conhecer mais sobre esse deus que eu também não conhecia tanto, sobre Teseu, sobre essas guerras, sobre a irmã dela, várias mitologias sendo envolvidas. Eu amo esse tipo de história, como vocês já devem saber, tenho até uma tatuagem aqui de Canção de Aquiles. E a única coisa que pra mim não tornou esse livro favorito é que eu senti que a própria personagem Ariadne não protagonizava tanto na própria história. A gente via muito mais iniciativa e personalidade dos personagens em volta dela do que dela efetivamente. Então foi o único defeito pra mim, mas super valeu a leitura e eu amo esse tipo de história, quero inclusive ler mais. Minha próxima leitura aqui inclusive vai ser uma releitura de conto, assim. Aí eu também coloquei Amêndoas, esse eu não lembro o nome da autora, Won Pyung-soo, talvez esteja errado, que eu li também em vlog e é uma história muito linda, chorei também no final. Livros que eu choro no final muitas vezes são favoritados, mas é a história de um garoto que ele tem um problema nas amígdalas. É por isso que se chama amêndoas, porque as amêndoas têm esse formato de amêndoas, que basicamente inibe ele de sentir qualquer tipo de emoção. Então ele não sente amor, raiva, medo, não sente nada. E no começo da história a gente vê a mãe e a avó dele tentando treinar ele para fingir essas emoções, porque as pessoas com quem ele conviveu, as outras crianças, etc., acham ele estranho. E também para a própria segurança, porque ele não sente medo, e isso é uma coisa perigosa, né? Ele não sente dor também emocional nem nada. Então é uma coisa perigosa de uma criança ser assim, não ter medo de atravessar a rua ou de se encontrar com alguém que ela não conhece, enfim. Então a mãe e a avó estão treinando ele para fingir e reconhecer emoções. E aí logo no começo do livro um evento muito traumático acontece e a gente vai ver ao decorrer disso como vai ser a vida do personagem principal. E aqui também a gente traz, eu não lembro mais os nomes dos personagens, tá, gente? Sou muito ruim com nomes, mas a gente tem o personagem principal e aí ele acaba entrando, né, tendo um encontro ali na vida dele com um outro personagem que é o completo oposto dele, e isso traz uma dualidade muito legal pra história, porque esse outro personagem é cheio de ódio, cheio de emoção, a flor da pele mesmo, sempre explodindo com algum sentimento, enquanto o nosso personagem principal simplesmente tem que fingir se ele quiser demonstrar alguma coisa. É um livro realmente muito bonito e o final é bem tocante. Então, vale super a pena. Foi um livro super hypado aí esse ano, né? Depois, gente, teve Happy Place, da Emily Henry. Eu li em inglês, mas eu até comprei, não sei se vai dar pra ver, tá por aqui.
comprei em português depois, porque eu amei esse livro. É a história de um casal, que eu acho que era a Harriet e o Win, que eles estavam noivos, iam se casar, e aí eles acabam se separando. Mas o grupo deles, de amigos, é muito unido, eles foram se juntando aos poucos até se tornarem aí 3 meninas e 2 meninos, que são totalmente unidos, e eles estão ali planejando, todo ano eles fazem uma viagem juntos. E nessa viagem desse ano, a Harriet combina com o Win que ele não vai, porque eles ainda não contaram para os amigos que eles se separaram, que eles não vão mais casar. Só que essa viagem vai ser por conta do casamento, noivado e tal, de 2 dos amigos dele, né, do outro menino e uma das meninas. E aí o Win acaba indo, sim, e eles vão ter que fingir durante toda essa viagem que eles ainda estão noivos, mesmo que eles tenham se separado e não se falem há muitos meses. Também é uma história muito legal, como todo mundo comenta, né, de lugar feliz não tem nada, porque é assim, são capítulos sempre intercalados de lugar feliz, acho que lugar atual. O lugar feliz eram as memórias dela, quando ela passava nesse lugar com os amigos, quando ela conheceu o Win, quando eles começaram a namorar e etc. E o lugar atual é onde ela está agora, que ela não tá no momento feliz. Eu gostei muito desse livro, eu já tinha tido outros contatos com a Emily Henry, eu acho que eu li mais 1 ou 2 livros dela, que foram ok, mas não foi assim, meu Deus, como todo mundo fala. Já esse, eu amei de favoritar e ficar pensando nesse livro por muitos e muitos meses. O que é estranho, porque eu vi que muitas pessoas que amaram os outros livros dela não gostaram desse porque acharam diferente. Comigo foi o contrário. Mas, assim, gente, amei esse livro, realmente. Fiquei muito sentida em vários momentos, refletindo pra caramba, e é uma história muito triste. Ela traz muitos momentos também de depressão, de dependência emocional, e eu achei isso muito legal, muito importante, e amei o livro. O próximo foi Tress, A Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson, que pra mim é um livro muito difícil de dar sinopse. É uma fantasia, vai tratar de uma garota que mora numa ilha, e ali os mares, eles são meio com um tipo de areia. Então a gente tem o Mar Esmeralda, a gente tem o Mar Carmesim, eu acho, que é o mais perigoso. E o que acontece é que quando entra água em contato com essa areia dos mares, ela acaba meio que germinando e criando plantas extremamente agressivas. E que, por exemplo, se você tiver com algum grão de areia no nariz, na boca e tomar água, vai crescer dentro de você, você provavelmente vai sufocar e morrer. Então, é assim. Só que ela tem amizade ali com um príncipe que mora na ilha, e o pai desse menino vê isso, né? E decide mandar ele pra fora pra conseguir uma noiva pra evitar que eles fiquem juntos, porque a Tress é uma garota mais pobre, ela limpa as janelas ali de onde ele mora. E aí o rei, né, esse cara volta pra ilha com o filho casado e ela percebe que não é o filho dele. É tipo um primo distante. E ele dá essa história pra ela de que o filho mesmo foi sequestrado por uma bruxa do Mar Carmesim. E ela decide ir atrás dele, então, como uma pirata tentando lugar em algum navio clandestino e tal, pra resgatar esse amigo, já que o pai aparentemente não se importa. E a gente vai ver toda essa jornada dela, então, passando por diversos mares, tentando entrar dentro dessa tripulação, e nessa tripulação ela acaba tomando pra si os problemas das pessoas e tentando resolver. Então, é muito legal, uma aventura muito divertida. E também tem o Royd, que é um dos personagens mais famosos aí do Brandon Sanderson, passando um avião aqui, que integra várias histórias dele, que passa por vários mundos, e aqui ele é um narrador, então se tornou um livro muito engraçado, muito um estilo de escrita muito divertido, que é muito lindo esse livro, e gostei pra caramba, além de ter ilustrações, então ele é baseado ali no projeto secreto do Brandon Sanderson, e a trama trouxe o livro lindamente, é capa dura, tem imagens lindíssimas durante o livro, a descrição dos capítulos, assim, a imagem dos capítulos que vai mudando, é muito bonito, gente, tá muito perfeito esse livro, eu acabei favoritando ele, e foi uma história muito gostosa, assim, e uma memória muito gostosa também, porque eu lembro que eu peguei esse livro, eu recebi ele de pré-venda, no mesmo fim de semana que eu peguei o Zelda, Tears of the Kingdom, que é o mais recente de Zelda, então eu passei, assim, um fim de semana e feriado, e assim, entre ler esse livro e jogar o novo jogo, e as duas experiências estavam incríveis, então foi, assim, um momento muito feliz do meu ano, e eu tenho uma memória muito carinhosa, tanto do jogo quanto do livro nesse fim de semana. Depois, aí foi um livro que realmente só marcou o meu ano, foi Império do Vampiro, do Jay Kristoff, que vai falar de uma história de vampiros. Não tem muito o que dizer, gente, porque é um livro gigantesco, então pra esse eu não consigo muito bem explicar uma sinopse, eu sei que é um livro de vampiros, uma história bem bruta de vampiros, nada de romance, nem nada do tipo, ele é ricamente ilustrado, é um livro gigantesco, mas tem muitas e muitas ilustrações e acontece muita coisa. Como ele era um livro super denso e muito comprido, eu tava demorando muito tempo pra ler ele. Eu não lembro se eu comecei em janeiro ou algo do tipo, mas eu lia, sei lá, uma quantidade de páginas, daí eu parava por um mês, aí eu lia de novo. E aí eu não lembro qual foi o mês, foi abril, eu decidi que eu ia terminar ele naquele mês,
lendo uma quantidade por dia, e aí foi um livro assim que tomou o meu mês, e eu fiquei pensando nele muitos dias, muitos meses, muitas semanas. Foi uma história bem avassaladora, mas realmente acontece muita coisa. Então ela é assim grandiosa, sabe, bem épica mesmo. Pra quem gosta de histórias de vampiro, pra quem gosta de histórias mais brutais nesse sentido, cenas descritas mesmo de assassinato, de torturas e coisas do tipo. Mas a mística, a fantasia envolvendo esse estilo de vampiro, eu gostei muito. Onde a gente tem os vampiros realmente transformados e aqueles que são meio sangues. Então, filhos de vampiros com humanos, e esses acabam tendo que consumir, de certa forma, uma pequena quantidade de sangue que eles consomem como se fosse um cachimbo, assim, um cigarro em forma de cinzas, mas por terem essa semiligação a vampiros, eles têm uma força superior, uma inteligência superior e até uma certa dose de poder, e por isso eles podem caçar e matar vampiros, e é assim que eles são escolhidos, né? Então, se eles são meio sangues, vamos dizer, eles são escolhidos para caçar e assassinar esses vampiros, e a gente tá acompanhando o Gabriel, que vai contar ele tá, na verdade, preso em algum lugar que a gente não sabe onde, contando pra um vampiro que é meio que assistente da rainha, de todas as rainhas lá, como ele foi parar ali e toda a história dele. Então, a gente vai indo de tempos em tempos, dele criança, daí passa pra ele semana passada, daí volta pra ele criança, daí ele lá no treinamento. Não é tão linear. Mas é bem interessante, bem legal. Eu acabei dando 4 estrelas porque eu achei ele excessivamente longo. Preferia que fossem mais livros na série do que um livro tão longo, porque chegava em momentos que tinham acontecimentos tão grandiosos que eu pensava que o livro podia acabar aqui, que ia ser um bom cliffhanger pro próximo. Foi o único defeito que eu senti. Outro livro que também é uma menção honrosa foi Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Jr., que eu dei 5 estrelas. Não favoritei só pelo feeling, assim, não senti favoritar, tá até aqui, ó. E vai falar de uma família, então, né, como todas as histórias dele. Vai trazer, inclusive, personagens de Torto Arado. E aqui a gente vê a história de uma garota que ela tem meio que uma corcunda, que ela acredita que vem do ódio das coisas ruins que ela fez na vida, porque as pessoas acreditam que ela tem alguma coisa a ver com fogo, que ela tá com fogo numa floresta ali da região. As pessoas olham ela meio torto. E a mãe dela acaba falecendo, o pai dela, se não me engano, já fugiu de casa, ou na época que o livro começa, não tá dando muita ajuda, e ela acaba tendo que sustentar o irmãozinho mais novo dela, de quem ela não gosta muito, não trata muito bem, porque ela não queria ter essa função, esse trabalho, e enfim, a gente acompanha assim, do ponto de vista dela, depois a gente acompanha do ponto de vista desse irmão, e do ponto de vista de uma das irmãs, se eu não me engano. E é uma história assim, gente, Itamar Vieira Jr., exatamente igual Torto Arado, uma narração incrível, uma história muito tocante, com muitas reviravoltas, e vale super a pena. Foi um livro bem forte, assim, que eu li esse ano, e que a escrita dele é totalmente viciante. Aí o favorito, assim, eu acho, né? Eu acho que eu nem cheguei a favoritar esse livro, mas não tem como, eu voltaria e favoritaria agora, que é Fourth Wing, da Rebecca Yarros. Esse livro foi um surto total na internet. Eu acabei dando 4 estrelas pra ele, porque eu senti que a construção de mundo nesse primeiro livro foi completamente confusa. A autora jogava informações totalmente vomitadas ali nas páginas, e eu não conseguia me entender muito bem com o sistema de magia, com o sistema de guerra, com os personagens. Mas, assim, não tem como, gente. É um livro, assim, que tomou o mundo, né? Virou febre. Eu tava no começo realmente achando que não era um livro pra mim, e aí, quando os dragões entraram, eu fui totalmente rendida, porque a mística dos dragões nesse livro é incrível. Eu amava os dragões. Eles têm voz ativa no livro, então a partir do momento que os personagens pareiam com algum dragão, eles conseguem ouvir a voz do dragão, então a gente também consegue. E o personagem de dragão nesse livro aqui é totalmente sarcástico e divertido. O casal tem muita química, tem bastante cena de hot também, então foi um livro que eu acabei me apaixonando. Eu não conseguia parar de pensar nesse livro. Eu não lembro quando eu li, isso foi em agosto. E aí o livro saiu em novembro, e eu fiquei esse período todo pensando nesse livro, vendo fanart, vendo teoria. Eu não conseguia tirar esse livro da minha cabeça. Então eu terminei com 4 estrelas, e ao longo do ano eu fui pensando quanto eu deveria ter favoritado esse livro, porque simplesmente não conseguia. Fiz capinha de Kindle pra ler e tal. E nesse ano também eu li o Iron Flame, mas ele já não foi assim tão bom pra mim quanto o primeiro livro, então não entrou nessa lista, nem como decepção, porque não foi tão ruim, nem como um melhor livro, porque não superou o primeiro. Mas esse primeiro livro vai falar, então, de uma garota de um mundo também, né, que está em guerra, e a gente tem essa mitologia dos dragões. Quando os jovens fazem uma certa idade, completam uma certa idade, eles podem escolher para onde eles querem ir de esquadrões. Então, a nossa personagem principal, que é a Violet, quer ir para os escribas, que foi onde ela foi treinada pelo pai a vida inteira. Só que o pai dela faleceu, então, alguns meses antes da seleção, a mãe dela fala, olha, você vai para os Riders, né, para o povo ali que vai
comandar dragões e lutar em cima deles, ou, sei lá, você vai morrer. Não tem opção. Você vai pra lá e acabou. Se você tentar fugir, eu te levo de volta. E o treinamento desses Riders é extremamente brutal, né? Muitas pessoas morrem na seleção, muitas pessoas morrem no treinamento. Se você não consegue parear com um dragão, você repete o ano. Coisas do tipo. Inclusive alunos se matando entre si, o que pra mim não fazia muito sentido, né? Ainda mais ser uma coisa endossada pelo resto dos professores e etc, já que eles estão em guerra. Então eu imagino que estando em guerra eles precisam de soldados e ali eles são descartados de forma muito normal. Ah, morreu, pô, que pena, né? Acontece. Eu entendo tentar diminuir a competição pra que você consiga um dragão e a outra pessoa não. Mas até depois disso eles ficam se matando, então... isso, né, esses pequenos detalhes que pra mim não faziam muito sentido, e a construção de mundo meio porca que a autora fez, foram que me tiraram uma estrela desse livro, não me deixaram favoritar na época, mas foi assim, um estrondo no meu ano. Aí um que eu favoritei totalmente assim, guilty pleasure, foi Quebrando o Gelo, da Hannah Grace, uma história de hóquei, onde a gente tem uma patinadora artística e um jogador de hóquei. O rink ali dos patinadores artísticos acabou sendo totalmente destruído e eles têm que dividir, ou o contrário, enfim. Um dos rinks foi destruído e eles vão ter que dividir o mesmo rink de patinação por um tempo, e é assim que a gente vai ter o envolvimento da Anastasia com o Nick. Acho que é Nick. E é uma história de romance muito fofinha. Eu favoritei, mas eu dei 4 estrelas, porque o final se estendeu um pouco demais e teve umas coisas que não tinha necessidade, tipo um risco à vida da personagem que foi totalmente do nada e não foi necessário, sabe? Não entendi essa cena até hoje. Então eu acabei não dando 5 estrelas, mas eu favoritei porque foi um romance que me arrebatou e eu fiquei pensando nele por muito tempo, procurando vários outros livros que se assemelhassem a esse e ainda não encontrei, por sinal. Já li uns outros 2 ou 3 de hóquei e não consegui ainda. Agora vou dar uma acelerada que eu tenho que sair. Tem O Perdida, da Karina Risse, que também, gente, é um livro super antigo. E eu me apaixonei por esse livro, a história de uma garota que acaba indo parar em 1800 e ela mora em 2010. E aí nesse primeiro livro ela tá tentando voltar pra casa, entender o que tá acontecendo, mas ela acaba se apaixonando por esse cara ali, né, que resgata ela em 1800, que é o Ian. E eles têm uma história de amor super bonita, é um romance com Hot também, muito engraçado também, porque tem todas essas barreiras de tempo mesmo, né, por exemplo, ela não tem privado, não tem um papel higiênico, coisas muito básicas que ela tem que acabar se adaptando ali, enquanto ela tá nesse tempo passado, tentando descobrir por que ela tá ali e como que ela volta pro tempo atual dela, né? Vale muito a pena e eu já li até o 3º livro da série, são 6. Outro que eu vou fazer uma menção honrosa é o The Serpent and the Wings of Night, da Carissa Broadbent, que eu dei 4 estrelas, mas foi também uma série que tomou conta do meu segundo semestre do ano, porque eu li toda em inglês essa série. E ela é muito diferente, muito legal. Também vai falar de vampiros, é uma romantasia, é um slow burn, mas é incrível. O primeiro livro vai falar de uma personagem que ela é humana, mas ela é meio que adotada do rei dos vampiros. E ela mora ali, mas enfim, ela sempre se vê como uma presa, é uma vida muito difícil. Meio que assim, né? Ela se vê como uma presa. Então a única chance dela de se tornar algo mais é numa competição que tem, oferecida pela deusa dos vampiros, aquela que criou os vampiros, em que é basicamente uns jogos vorazes e quem sobreviver leva a chance de realizar um pedido, qualquer pedido que queira. E ela entra nessa competição, mas basicamente ela tem que ficar acho que 3 meses, a cada mudança de lua tem um novo desafio, e todos eles vão ficar nessa espécie de castelo, que o castelo também é meio que um desafio, porque ele muda a disposição de quarto, ele põe encher escada, ele decide quando vai ter comida ou não vai. Ali ela acaba decidindo, né, que pra sobreviver ela vai ter que se aliar a um vampiro, e ela se alia ao Rain, que é o nosso interesse amoroso, e que por sinal também a gente tem 2 tipos de vampiro, né, a gente tem 3 famílias, e dentre essas 3 famílias 2 tipos de vampiro, que é o tipo do pai dela, né, adotivo, e o tipo do que ela vai se aliar, que são inimigos mortais. É isso. Então, é um livro também que a mitologia, incrível, eu fiquei super surpresa com o tipo de história e eu gostei bastante, não era o que eu tava esperando, eu peguei esse livro depois de Fourth Wing porque eu queria um romance, não encontrei tanto do romance, mas encontrei muito da fantasia e amei essa trilogia. Duologia, aliás. E o último livro que eu vou falar, gente, vai ser o Divinos Rivais, da Rebecca Ross, que eu finalizei o ano com ele, literalmente dia 30 de dezembro, com 5 estrelas favoritado. É um romance também, romantasia, vai falar então de uma menina e de um garoto, né, que a gente tem ali, os rivais, a Iris e o Roman. Eles trabalham em um jornal local e os dois estão disputando a mesma vaga de editor nesse jornal. E, além de tudo, né, eles estão em um período de guerra entre deuses. Então a gente tem um deus ali
meio que levantou, decidiu que ia guerrear contra uma outra deusa, e eles estão recrutando seres humanos, né, pra lutar a sua causa. E o irmão da Iris acaba sendo recrutado pela deusa e ele decide ir. Então ela tem tanto um sentimento de saudade e amor pelo irmão, quanto ódio por ele ter ido e largado ela e a mãe tendo entrado em um período de depressão e profunda, ela não consegue fazer nada além de beber por conta disso, né, pelo irmão ter ido pra guerra. Além disso, então, né, ela, além de estar tentando conseguir esse emprego para trazer dinheiro para casa, já que é ela que está sustentando tudo, ela escreve todas as noites cartas pro irmão em uma máquina de escrever que a avó dela deu para ela há muitos anos, e as cartas somem. Então ela acredita que alguma providência divina está levando essas cartas pro irmão dela, até que muito tempo depois a carta é respondida simplesmente com a frase: "Eu não sou seu irmão". Então ela começa a se corresponder com essa pessoa estranha que aparentemente leu todas as cartas dela e ela não sabe quem é. Mas a gente sabe, é o Roman, o inimigo dela, o rival dela, vamos dizer assim. E ele sabe que é ela que tá falando com ele, mas ele não se identifica e ela não sabe que é ele, enfim. Eles estão ali na redação se odiando e em casa trocando cartas extremamente profundas e tocantes. E é isso que eu vou falar, porque depois, né, tem muito mais história, mas é um livro muito lindo. Eu fiquei apaixonada, gente. A edição da Audi tá muito bonita também, já saiu aqui no Brasil, obviamente. Tô louca pra ler o segundo livro, porque eu terminei completamente em choque e dolorida, sabe? Eu queria mais. Então foi um livro extremamente perfeito. Eu acho que pra falar do meu ano, Fourth Wing foi o que tomou mesmo, assim, o pódio, o que eu mais pensei sobre. Então diria que talvez foi o meu favorito do ano, mas Divinos Rivais veio, assim, no final, abalando tudo, sabe? Foi realmente muito, muito bom e eu tô louca pra ler o segundo livro. E é isso então, gente. Falei bastante, mas esses foram todos os livros dos melhores aos piores que eu li no ano de 2023. Espero que em 2024 isso se mantenha, uma quantidade boa de livros favoritos e livros que valeram a pena citar, e uma pequena quantidade de livros ruins, tá? Uma proporção fantástica, perfeita, é assim que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!